Bom dia, mais um estudozinho hoje, né, para que nós possamos continuar nossa evolução, né? Vamos fazer nossa prece inicial, como de costume, porque quando se trata de alguma coisa espiritual, tem que ter uma oração para que esses nossos irmãos venham aqui se conectar conosco, eles que já estão aqui nos auxiliando, mas que possam fazer uma melhor proteção ao nosso ambiente, ok? Obrigado, Mãe de Espírito, presente aqui. Obrigado a esses também que vêm junto deles estudares, receber esses estudos, né? Porque o estudo não é só para nós, é para esse espírito que estão do outro lado, que ainda estão em desarmonia, em desequilíbrios, né? Que eles possam também compreender, interpretar da melhor maneira possível, para que eles possam, né, se recolocar nas suas atividades para continuar a sua evolução. Sendo assim, damos como nisso o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá, o capítulo 15, no finalzinho da página 40, né? Vai falar assim: há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, de fato, de haver perdido a razão, alguns dos que se entregaram a estes estudos tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolgue um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos o estudo da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzidos? Deve-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corporais estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência estropia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas por se haver quebrado, o instrumento não se segue que ao mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto e, desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é como um homem, um Marte do trabalho, né? Então aqui está falando, meus irmãos, dessas pessoas que falam que estudar muito te leva à loucura, que o espiritismo te leva à loucura, né? Nada disso é verdade, meu amigo. Nada disso, né? O que nos leva à loucura é outra consequência que vai ser explicado. Aqui, as pessoas que não compreendem e não entendem o mundo espiritual, quando vai ler alguma coisa relacionada ao mundo espiritual, fala que não se deve fazer isso, que isso é muito perigoso, que isso é coisa do demônio, que isso é coisa do diabo. Só um alerta para essas pessoas. No espiritismo não existe diabo, não existe Satanás, não existe isso. Existe sim espírito ainda em evolução, espíritos ainda ignorantes, espírito ainda que não conhece sua verdadeira natureza íntima, o seu eu verdadeiro, assim como você, assim como eu, né? Quantas bobagens a gente faz para a gente não se conhecer ainda, né? Quantas vezes a gente deixa a ira, a raiva, o ódio, né, extrapolar, aparecer, porque nós não nos compreendemos, porque nós não aprendemos a respirar, porque nós não aprendemos a refletir um pouco, a parar, né? Então, meu amigo, tudo é consequência daquilo que você faz mal feito. Então, você estudar espiritismo, seja ele o que for, se você tiver consciência, nada vai lhe acontecer, né? E essa coisa do mundo espiritual foi barrada lá atrás por Moisés, porque estavam se usando a espiritualidade errado. Quantas pessoas liam carta, quantas pessoas falavam da vida do outro, quantas pessoas tinham contato com o espírito para tentar obter bens materiais, lucros,
né? E essa não é a nossa finalidade, conseguir lucro com a espiritualidade, e sim conseguir uma coisa chamada moral, evolução. A espiritualidade não veio nos dar nada material. Ele veio nos ajudar espiritualmente, moralmente, né? Então vamos continuar aqui. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, até a religião lhe fornece contingente. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica dos cérebros que torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser do espírito em que com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente o louco religioso se houvera tornado um louco espírita se o espiritismo for a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita ou seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Olha só o que ele nos fala aqui, que a loucura é uma predisposição do nosso organismo, é uma predisposição orgânica. Então, quando você está com isso no seu gene, no seu DNA, já dentro de um planejamento, né, com certeza você irá ter essa loucura, né? Mas é uma loucura parcial, porque é uma loucura aqui, há uma necessidade de acontecer isso aqui. E quando você vai para o outro lado, você volta à sua liberdade, né? Então você pode ficar predisposto à loucura uma pessoa que estuda matemática, que estuda arte, que estuda ciência, um político, um religioso. Então, isso não é o espiritismo, porque muitas pessoas falam, ele ficou assim porque ele se envolveu com coisa espiritual, né? E quantas pessoas que não se envolvem com coisa espiritual e adquirem a loucura? Quantos? Então, meu irmão, vamos analisar um pouco isso, vamos ser mais frio para calcular. Ao contrário, o espiritismo nos ensina e nos explica essas situações que ocorrem, ok? Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Ou seja, o que ele quer nos dizer aqui? Que muitas vezes as pessoas são obsediadas, né? Então bota aquilo fixo na mente, porque a obsessão não é só de fora, não. A obsessão também é nossa, né? Que a gente fica obsessivo em conquistar alguma coisa, isso é nosso, mas a gente está tão obsessivo que a gente esquece tudo e parte para um ato de loucura. Quantas pessoas ficam loucas para ter o poder, para ser um político, para ser um cara poderoso na riqueza, para possuir dinheiro, fortunas, bens? Ele esquece tudo. Então, é uma obsessão dele, não é uma obsessão de algum espírito que está ao lado dele. Ele que veio com essa obsessão. Ou você acha que Hitler, ele tinha um monte de... Ele tinha sim, mas era uma obsessão dele também. Ele queria o poder. Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, né? Quantos aí se perderam, que vieram com uma missão, mas na sua ambição e naquela sua mente obsessiva, se tornaram loucos. Isso é loucura, né? Pessoa, não, eu quero aquela fortuna, eu quero aquela casa, não, eu quero aquela namorada de qualquer jeito, e se torna louco, arrisca até de matar um ou outro. Então a loucura, gente, não tem nada a ver com o espiritismo, não. A loucura é uma coisa sua, coisa da pessoa doente. A pessoa que ainda não conseguiu se conhecer, não conseguiu se interiorizar para conhecer o eu, né? Quando ele conhecer o eu, aquele eu que é ele mesmo, ele vai entender o que ele faz aqui no planeta, né?
Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, deve contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírito vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Ela lhes parece tão pequena, tão mesquinha, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que a seus olhos as tribulações não passam de incidente desagradável no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis a seu adiantamento se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que a houver suportado. Olha, então, meu amigo, muitas vezes as pessoas ficam com a ideia tão fixa, né, que acaba se suicidando. Aí entra a parte do espiritismo. O espiritismo já nos ensina o que acontece com o suicídio, né? A gente sabe, nós espíritas que estudamos, nós espiritualistas, né, digamos assim, né, que eu estou mais para espiritualista do que espírita, né, do que espírita kardecista, porque eu englobo todas as religiões, eu procuro estudar bastante todas elas, né, para entender um pouco melhor. Então, o espiritismo, o que ele ensina? Se a gente tirar nossa própria vida, o sofrimento que a gente vai ter, porque nós retiramos a nossa vida pensando que vai ser solução e acaba causando um problema, porque o espírito não morre, o espírito continua, é vivo. E lá, do outro lado, você vai ver o que vai acontecer. Quantas mensagens nos são ditas de lá, de alguns suicidas, né, que estão em sofrimento na sua própria consciência, que ele não consegue se libertar daquela cena que ele produziu, né? Mentalmente ele fica repetindo aquilo. Se ele deu um tiro na cabeça, volta e meia, ele volta a dar um tiro na cabeça, aí dá um tiro na cabeça, fica repetindo aquilo, né? Fica se torturando, porque ele fez algo que não deveria ser feito, que é tirar sua própria vida. A vida é o bem mais precioso que o nosso Criador nos deu. E essa vida é para a gente preservá-la para a evolução, para nós sairmos desse mundo e dessa roda de samsara. Então, o Espiritismo não é isso que falam aí não, tá? O Espiritismo, ao contrário, nos ajuda, ok? Suas convicções lhe dão assim uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Conhece também, pelos espetáculos que as comunicações com o espírito lhe proporcionam, qual sorte do que, voluntariamente, abreviam seus dias. E esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir. Tanto que a cifra muito considerável já ascende os números dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Este é um dos resultados do Espiritismo. Riam quantos queiram os incrédulos, desejos as consolações que eles prodigalizam a todos que hão dado ao trabalho de lhe sondar a misteriosas profundezas. Então, meu amigo, os incrédulos, os ascéticos, eles ficam rindo quando você tem sua convicção espiritual. Fala, lá vai o doido. Ih, esse aí não está batendo bem da cabeça. Porque você tem a sua convicção, você acredita em vida após morte, você acredita em reencarnação, né? Você acredita que aqui nós colhemos que plantamos lá atrás, então o que nós passamos aqui é resultado do que fizemos antes, mas que nós podemos mudar com o nosso comportamento para ter, né, dias melhores, reencarnações mais suaves, né? Então, meu amigo, esses incrédulos, eles ficam rindo, né? As pessoas de outra crença ficam rindo, né? Pessoas que não acreditam, né? Ou que estão com sua mente já tão, como é que eu vou dizer, tão
tão doutrinada para não crer, né? Parece até que estão hipnotizados, que as verdades estão à frente deles e eles não concordam, porque é uma lavagem cerebral de algumas crenças aí, porque ao lado financeiro, né, meu irmão, vamos ser honestos, porque quando você descobrir que quem te salva é você mesmo, muitos líderes espirituais vão perder suas ovelhas financeiramente. Então vamos continuar aqui. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um século. Quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavoroso se esforçam para tomar mediante horríveis pormenores? O diabo, dizem, só mete medo às criancinhas, é um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que dantes. E para alcançar-se tão belos resultados, não se leva em conta as inúmeras epilepsias causadas pelos abalos de cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe elas para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Bem, meus irmãos, olha só o que ele está falando aqui, que muitas vezes, né, o diabo existe, né, nessas crenças aí, porque eles impõem isso, eles começam a botar medo nas pessoas, né, para dar uma trava naquela pessoa, né? Uma criancinha levada, eles falam que vem um bicho-papão, vem um lobisomem, porque para dar um freio naquela criança que é muito ativa, é muito rebelde ainda, né? Então eles educam desse jeito erroneamente, né? Porque quando você começa a meter medo nas pessoas, eles levam isso para a vida adulta, né? Imagine você sempre falar, eu não quero ver espírito, espírito é coisa do mal, coisa do capeta, coisa do diabo. Aí quando você é um médium e realmente começa a ver, o que vem na sua imagem? O que vem na sua mente? Um diabo de chifre, de rabo, com tridente, que são o que é espinto. Aí um médium ainda que não tem conhecimento, que não estuda, começa a ver essas imagens. Não suportando, entra um estado de loucura, porque estão vendo o diabo. E nada mais que é um espírito que eles conseguem plasmar formas e vem numa forma de diabo. Vem na forma de unicórnio. Ele vem na forma daquilo que você moldar na sua mente, né? Então, a epilepsia é a mesma coisa. A pessoa já tem uma mente já delicada, fraca. E quando vê uma cena dessa, ele não suporta. Ele não suporta, né? Então, a loucura é um ato que é provocado pela nossa predisposição orgânica. Não é porque você estudou demais, não é porque você praticou espiritismo, não é nada disso. É a sua mente que está predisposta porque você se obsedia sozinho, né? Então, quando você faz isso, né, você entra no estado de loucura, você sai da vida real aqui, da sua realidade, e entra no mundo virtual e real. Você cria o seu mundo, né? Porque as pessoas confundem loucura com autismo, né? Autismo não tem nada a ver com loucura. Então, vamos compreender isso, que vai ser explicado. Então, meu irmão, vamos ter mais consciências, né? E vamos, às vezes, fazer um exercício de respirar por 5 minutos, né? O que é uma respiração? É você chegar, ó, puxar o ar, prende ele um pouco, ó, depois solta. Ó. Você fazendo isso 5 minutos todo dia, você
notando a sua respiração, você vai sair, vai se desligar e começar a se conectar com o mundo espiritual. Isso é um trabalho para todos os médios que tem que ser feito. Você sabia disso? Não só os médios, todo mundo. Porque quando você puxa o ar, você está puxando o prana. O que é o prana? É essa energia que existe no universo. Ou seja, a energia espiritual está entrando dentro para você. Quando você prende ela um pouco e solta devagar, assoprando, né? Expirando o ar, você está botando as suas emoções para fora. Então, você fazendo esse exercício todo dia, 5 minutos, você está se beneficiando com a energia universal, que é espiritual, e se livrando das suas emoções ruins. Você fazendo todo isso dia, lendo um bom livro, você vai conseguir melhorar e se conectar com o mundo espiritual, ok? Vamos fazer nossa prece de encerramento, né? Para a gente poder continuar amanhã um novo estudo. Ó, meus irmãos espíritos que estão aqui, esses amigos também que são trazidos, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado por estar aqui, continuando nesse trabalho de estudo, né? Com esse trabalho evolutivo, que uns possam entender, né? Que nós temos que estudar bastante, nós temos que nos melhorar. E que aquele que ainda que não crer, seja tocado de alguma forma, mas continue sua caminhada no bem. Não precisa acreditar em nada. Apenas praticar o bem, ajudar o próximo, que a sua evolução vem independente de qualquer religião, de qualquer crença. Ok? Muito obrigado por tudo, que assim seja e assim é.